Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje, só que nós vamos ter que ler o Lucas 9:62, que ontem o celular estava meio um tanto preguiçoso e me cortou assim de repente, vê se pode. Então, nós vamos ler todo o texto acerca dos que seguem a Jesus novamente, porque eu fiz um comentário e o celular estava preguiçoso e não quis, cortou de repente. Vamos lá. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, o subtítulo, né, acerca dos que seguem a Jesus. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amados, ontem eu comentava a respeito desses três aqui que seguiam a Jesus. Eram discípulos, mas aqueles discípulos meio de longe. O primeiro se oferece, Jesus não aceita. Por quê? Porque o Senhor sabe a intenção do nosso coração, do nosso pensamento. Esse aqui, esse primeiro, que também a Bíblia não diz o nome de nenhum dos três, ele se oferece, mas ele queria o quê? Queria ficar famoso. Eu vou entrar nisso daí, que isso aqui vai me dar um lucro, mesmo que não dê um lucro tão grande, mas pelo menos fama eu vou ter. Mas Jesus, sabendo os pensamentos, ele disse: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu estou sabendo o que você está querendo, mas eu não tenho. Filho do Homem, nem para ele tem casa. Vivia de favor na casa de Pedro, em Cafarnaum. Isso é que a história diz. E, aliás, a Bíblia acaba confirmando, porque Jesus estava direto ali em Cafarnaum, na casa de Pedro. Aliás, a primeira vez que ele entra lá, ele cura a sogra de Pedro. Depois, ele disse a outro: o Senhor convida, porque o Senhor conhece o coração. Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Isso está dizendo que o pai nem estava morto. Uma pessoa que está velando uma criatura, principalmente o pai, não estaria lá no meio do povo, festejando, tanta coisa maravilhosa, cura. Enfim, o pai nem tinha morrido. Espero que meu pai morra, depois eu sepulto. Aí sim eu vou seguir o Senhor. Ó, o que ele responde. Olha só. Deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ou seja, se eu estou te chamando, é porque eu vou cuidar do que você estava cuidando. Não só enterrar os seus mortos. É lógico que o missionário ele sai, que isso aqui, olha, tá tudo dentro aqui ainda que é um capítulo anterior, mas olha aqui, já começa o capítulo 10 de Lucas, dizendo a missão dos 70, como cabeçalho. Então, amados, o Senhor conhece, é claro que pode acontecer de algum missionário estar na obra e perder o seu pai e sua mãe. Lógico, ele vai voltar sim, vai estar no sepultamento, normal. Mas o que ele quis dizer? Os mortos, sepultar os seus mortos. Deixe que cada um vai cuidar de você, para você, e eu vou usar outras pessoas. É isso que vai acontecer. É isso que eu entendo nessa palavra. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Por que ele não poderia despedir? Porque essa despedida é muito longa. Seria, né, naquela época. A mãe desse rapaz aqui ainda teria que fazer uma túnica para ele, uma túnica sem costura, era o costume daquele povo, ou seja,
Maria, diz a história, que fez uma túnica sem costura para Jesus sair para a missão. Por quê? Lá na crucificação a gente vê que ela era tão valiosa que eles repartiram entre eles aquelas vestes. Então, e aí Jesus está dizendo, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, amados, saiu para fazer a obra, se a gente olhar para trás, não faz a obra de Deus. É a grande realidade. Se você saiu principalmente para a missão e olhar os problemas, não vai fazer a obra de Deus. Se você for olhar o seu dia a dia como dona de casa, não vai sobrar tempo para fazer a obra de Deus. Então eu vou deixar a minha casa toda bagunçada e vou sair fazendo a obra de Deus? Não. Porém, quando você coloca no seu coração que você quer fazer algo para Deus, Ele vai fazer multiplicar tanto o seu tempo e a sua disposição, a sua saúde, que você vai ficar admirado. Mas como assim? Eu demorava tanto tempo para fazer o mesmo trabalho, mas porque o Senhor é Deus de milagre. Eu posso contar isso porque eu sou prova ocular que o Senhor tem feito isso na minha vida. Muitos anos atrás, muito problema de saúde eu passava e o Senhor foi me abençoando e foi dando tudo certo. Passei por cirurgia, como eu disse domingo ali na nossa congregação, na mensagem. Passei, não vou ocultar, passei. Porém, o Senhor me abençoou, que em menos de 15 dias eu já estava fazendo todo o meu trabalho. E a saúde foi restaurada e hoje eu tenho mais saúde do que quando tinha meus 35, 40 anos. Por quê? Porque o Senhor é bom e quando a gente se disponibiliza a fazer a obra dele, ele também tem compromisso conosco e nos dá saúde e disposição para o trabalho. E a gente vai conseguir fazer com muito menos tempo aquilo que gastaria para fazer o mesmo trabalho. Por quê? Porque Ele é Deus. Milagre não se explica. O certo é, vamos colocar, amadas, estou falando para as mulheres, no nosso coração, Senhor, eu quero fazer, mas me ajude na lida da casa, me ajude, Senhor, me dê disposição, me dê, Senhor, tempo suficiente. Faça com que esse tempo renda. E Ele faz, porque Ele tudo pode na nossa vida, amém? Então vamos lá para a missão dos 70. Se o celular cortar de novo, amanhã a gente termina o capítulo 10. O certo é que eu queria meditar um pouquinho nesse final do 9. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Ou seja, ele havia designado 12 e agora 70. E mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma
do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Oh, glória a Deus! Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste. Eu achei estranho aqui esse escondeste, porque na outra Bíblia minha está escrito ocultaste, mas é a mesma coisa. Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece, e nem quem é o Pai. Deixa eu ler novamente o versículo, porque tem muito ninguém e quem, e aí confunde. Versículo 22, capítulo 10. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvides e não o ouviram. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão,
e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Oh, glória a Deus! Que bom samaritano é esse, amados, que curou-nos as feridas, que teve compaixão de nós. Diz a palavra que ele, que ia de viagem, vendo, moveu-se de íntima compaixão para com ele. Amados, o nosso Jesus, ele veio de viagem da sua glória. Ele deixou a sua glória por nós. A palavra diz, vou parar um minutinho aqui, senão não der tempo da gente ler sobre Marta e Maria. Eu quero comentar um pouquinho sobre essa parábola tão gloriosa, que todas as vezes que eu leio fala profundamente ao meu coração. Me parece que é Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: confirmando que o nosso Jesus é esse bom samaritano. A palavra diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto, amados, de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, prova para nós que Jesus é esse servo, é esse que se fez homem, que deixou o seu trono, a sua glória, deixou a adoração dos anjos e veio de viagem e chegou ao ventre de Maria e ali foi gerado e se formou homem e nasceu numa simples estrebaria por minha e por tua causa. E aí um dia, ele na sua trajetória, ele nos achou caídos em nossas ofensas e pecados, porém ele teve misericórdia de nós. Oh, glória a Deus! Colocou na sua cavalgadura, ele ali colocou no lombo daquele animal. É tudo simbólico, amados, mas isso está mostrando para nós que ele nos levou ali na cruz e rasgou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Ali ele pôde nos curar, porque a palavra diz, rasgando a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Isso ele fez, ele colocou ali na cruz os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Tudo ele fez nesse trajeto aqui, amados e amadas do Pai, e purificou-nos. Ah, Deus glorioso é esse. Ele passou esse vinagre. Sabe o que simboliza isso para nós, queridos? Doeu bastante sobre ele essas feridas, mas quando ele passa o vinagre em nós, nós sentimos também a nossa dor, sabendo que aquele pecado estava tampando, estava ali acobertando a nossa ferida, mas ele nos limpou de todo mal, de todo pecado.
E aí ele passa o óleo vem curando, vem tirando a dor, vem cicatrizando, vem mostrando para nós que doeu um pouco sim para deixarmos os pecados, mas por outro lado, o óleo da unção foi derramado naquela ferida e depois vem o vinho. Sabe por quê? Vem trazendo a alegria da nossa salvação. Oh, Jesus maravilhoso, tudo tem o seu passo a passo. E Jesus quer te libertar hoje ainda do teu pecado, da tua iniquidade, dessa transgressão. Ele veio para nos purificar de todo pecado e de toda maldade. Essa parábola é gloriosa. Quando ele diz que ele leva até a hospedaria, ele está dizendo, leva até a minha casa. Cuide para mim agora. Ele está falando para você e para mim, hospedeiros do Senhor Jesus. Cuide das almas para mim, porque quando eu voltar, eu vou te pagar. Eu vou te deixar esse dinheiro. O que é esse dinheiro? Ele já pagou adiantado. Ele já nos deu o preço da salvação. Ele pagou por nós. Então agora vamos cuidar dos outros. E ele vai pagar para nós, lá na eternidade, o nosso galardão, quando ele voltar. Que maravilha! Oh, glória a Deus! Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés dele, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É o que eu disse agora há pouco. Vamos fazer esse propósito, amadas, que aqui essa palavra agora é para Marta e Maria. Vamos procurar ter uma mescla de Marta na nossa vida e de Maria. Não sejamos assim, tão dedicada a uma coisa e deixar outra, mas que possamos ser temperadas. Temos um pouquinho de cada uma na nossa vida. Não deixar o nosso trabalho, mas por outro lado também não deixar a obra de Deus. Fazermos tudo com temperança. É este o conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Sermos temperados. Oh, glória a Deus, é maravilhoso, não é? Mas o Senhor pode fazer isso por nós. Ajudarmos a ter um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria. A intenção de Marta era ruim? Não. Porém, a de Maria foi mais excelente. Que possamos também, amados, fazer escolhas mais excelentes, como Maria fez. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando e mais tarde vamos estar lendo o Salmo 57. Deixa eu ver aqui se é o 57. Isso, ontem nós lemos 56 e oramos, e hoje mais na parte da noite. Vamos estar, da tardinha ou da noite, vamos estar meditando aqui no Salmo 57 e também orando. Que Deus te abençoe e uma ótima tarde na presença do Senhor. Amém? Fique com Deus.